Oi, você está na Tenda São José. Eu sou Matheus Simon. Tenho feito um trabalho para ajudar católicos a desenvolver a espiritualidade e assim superar a ansiedade, as angústias, com uma maneira de viver mais leve na presença de Deus, confiando mais na ação de Deus na nossa vida. O vídeo de hoje eu vou falar sobre resoluções. Como nós devemos ou como nós deveríamos ajustar os ponteiros da nossa vida. E eu tenho uma coisa para falar para você. Esse vídeo de hoje talvez seja o melhor conteúdo que eu já fiz aqui na internet. De todo esse tempo que eu tenho falado para você. Ficou muito legal o material que eu reuni aqui para te mostrar. E se você já observou, o vídeo é um pouco longo, mas não seja como meu pai. Eu já contei uma vez para vocês que um dia desses eu perguntei para o meu pai, fiz um vídeo, né? Perguntei para o meu pai, pai, você assistiu meu vídeo? Ele falou, não, filho, não assisti. Eu falei, poxa, pai, eu gravei com tanto carinho, você não assistiu? Não, o seu vídeo é muito longo, Matheus. Eu nunca assisti, não. Eu falei, tá bom, fiquei na minha, né? Respeitei essa questão do meu pai, tudo bem. Aí, certo dia, eu liguei para ele, uns 2, 3 dias depois, liguei para ele. E ele estava ocupado. Falou, posso chegar daqui a pouco? Eu falei, pai, o que você está fazendo? Não, eu estou assistindo um jogo. Eu falei, pai, quem está jogando? Flamengo e Fluminense. Meu pai é botafoguense, estava assistindo o jogo do Flamengo e Fluminense. E aí depois disse que não tem tempo para assistir meu vídeo. Eram 2 horas. Uma partida de futebol são 2 horas. Esse vídeo é mais curto que isso. Então, se você é homem, eu quero te perguntar uma coisa. Quantas partidas de futebol você já assistiu? É claro, assistir futebol é muito legal, eu também assisto. Mas o que a partida de futebol fez diferença na sua vida? Talvez uma boa memória de uma emoção de um gol ou uma tristeza de uma derrota, não é? Agora as mulheres devem estar falando assim, nossa, eu sabia que meu marido tinha que escutar isso. Mas isso também serve para a senhora. Veja bem, quantas vezes você já não dedicou seu tempo vendo novela? Ou vendo um filme meramente secular, mundano, não é? Então, veja, dedique seu tempo a coisas que vão fazer você crescer interiormente, que vão dar rumo na sua vida, que vão te ajudar a se desenvolver. E eu tenho a pretensão de te dizer que você vai aproveitar esse vídeo. Então, fica comigo até o final e vamos nessa. Roda aí, Ana! O nosso tema de hoje é sobre resoluções, sobre as convicções que nós criamos para chegar em um determinado lugar. Nós somos todos cheios de sonhos, cheios de objetivos. Nós aspiramos por uma vida mais próspera, por uma vida mais cheia de amor ou cheia de saúde, enfim. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema hoje e eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que eu considero importante em torno disso. Então eu preparei aqui alguns slides sobre o nosso tema. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho alguns avisos importantes aqui. Primeiro, isso que eu vou mostrar é a minha visão, tá? É o meu recorte do mundo, das coisas que eu tenho aprendido, das coisas que eu tenho vivido. Contudo, os ensinamentos que estão aqui contidos, eles estão embasados, tá? Não tem nada solto, não tem nada só da minha cabeça. Ué, Matheus, mas então é seu ou está embasado? É fácil de entender. Quando a gente vai fazer uma comida, né? Uma sopa, por exemplo, ou um peixe, nós temos ingredientes, certo? E cada um prepara o alimento com o seu tempero, com o seu jeito de fazer. Uns deixam um pouquinho mais, outros deixam um pouquinho menos, põe um pouquinho mais de sal, põe um pouquinho menos de sal. Mas os ingredientes são conhecidos. Mas veja, se eu te desse os mesmos ingredientes e fizesse eu uma sopa e você uma sopa, sairiam sopas diferentes, levemente diferentes. Então aqui é o meu preparo de tudo isso que eu vivi. Meu ponto de vista. Você pode concordar ou discordar de mim, mas as verdades que serão faladas aqui, elas estão embasadas e eu vou mostrar onde elas estão embasadas, tá bem? Esses são avisos importantes.
E, sobretudo, eu quis trazer para vocês um conhecimento que não seja só filosófico, né? Que não fique só no mundo das ideias, para que você, como se fosse uma homilia, né? Você sai, oh, que legal. Não, é algo prático que você pode fazer a partir de hoje, a partir de agora, tá bem? Vamos lá. Como o tema de hoje, como as resoluções, ajustar os objetivos, como isso ajuda a gente a crescer em espiritualidade e como ajuda a gente a superar a ansiedade. Esses temas, Mateus, tão relacionados, você vai ver que estão super relacionados. Eu não traria um tema aqui que não fosse ajudar nesse nosso norte, que é o meu propósito. O meu propósito é ajudar você a encontrar um caminho de crescimento espiritual, de encontro com Deus, que você aproxime o seu coração do coração do Senhor. Esse é meu único objetivo. E, para isso, eu trouxe alguns elementos. Quando a gente desenvolve a nossa espiritualidade, automaticamente o nível de ansiedade vai baixando, vai caindo, você fica com mais confiança em Deus, você sabe que as coisas que acontecem ao seu redor estão sob o controle do Altíssimo. Essas coisas estão relacionadas. E como o tema resoluções encaixa nesse contexto? Eu vou mostrar para você, mas isso está tudo relacionado. Vamos lá. Primeiro ponto importante. Quando você define um objetivo, você faz sozinho ou você pede a participação de Deus? Então é provável que você tenha alguns objetivos para esse ano, né? Alguns objetivos para a sua vida. Muitos têm objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Nós todos temos objetivos. Mas a minha pergunta aqui, para começar a conversa, é: os seus objetivos hoje, que você tem aí, que está listado no seu caderno, ou que está aí no mural da sua casa, eles tiveram a participação de Deus? Você submeteu os seus projetos à avaliação do Senhor? Você planejou com Ele? Você ouviu o que Ele espera de você? Como foi que você fez para ajustar os seus objetivos? É você quem escolhe? Ou você escolhe com Deus? Essa é a primeira reflexão que eu queria que você fizesse. Por quê? Não foi você que se criou. A verdade é essa. Nós não estamos aqui por nossa causa. Deus nos criou. Ele nos pôs aqui por uma causa dele, que ele conhece. E aí, tudo bem, ele nos dá a liberdade. Você pode escolher: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero decidir da minha vida isso. Tudo bem, mas veja, o que Deus espera de nós é que nós o reconheçamos como Senhor da vida, como dono da nossa existência, e devolvamos para Ele, então, a nossa vida, a nossa existência, o nosso caminho. Senhor, o que queres de mim? O que devo eu, Mateus, fazer esse ano? O que devo eu, Mateus, focar junto com a minha família para estarmos cada vez mais juntos de Ti, Senhor? Ou estarmos cada vez mais no caminho que o Senhor deseja para nós? Então, aqui o primeiro ponto que eu queria deixar bem forte é: nós costumamos colocar Deus como espectador da nossa vida. Não. Deus tem que participar da nossa vida. Nós temos que convidá-lo. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Em oração, na frente do Santíssimo, ou de noite com a sua esposa, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de nós? E aos pouquinhos vai brotar no seu coração coisas que você tem que caminhar. Seja no caminho das virtudes, seja práticas no seu dia a dia que você deve abandonar. Pode ser que ele te inspire a cuidar mais da sua saúde, pode ser que ele te inspire a cuidar mais da sua vida financeira. Tudo isso faz parte da nossa existência. Deus quer para você uma vida cheia de alegria, uma vida plena, caminhando com Ele. Se as tribulações vierem, fique calmo.
Ele está no comando, ele está no governo da situação. Bom, de cara vocês já conseguem observar que ajustar os objetivos desse jeito é muito melhor do que o jeito anterior, onde você delibera sozinho para onde você vai, o que você quer fazer da sua vida. Dessa maneira, você consegue participar Deus da sua vida. E quando você faz isso, então, a gente aproxima de Deus, a gente ganha intimidade com Ele. E também a gente aumenta o relacionamento. Acontece que quando você participa Deus do objetivo, participa Deus do seu plano, e ele te dá orientações recorrentes, isso cria uma intimidade, você aumenta o relacionamento com Deus. Bom, o que eu falei até agora foi em relação ao lado espiritual, certo? Mas como, Mateus, ajustamos isso? Como se a gente fizer isso vai ajudar na ansiedade? Meu irmão, minha irmã, quando nós tomamos a rédea da nossa vida sozinhos e caminhamos nas trilhas que nós desejamos, a gente se frustra. As dificuldades que nós encontramos pelo caminho não querem dizer muita coisa, porque fomos nós que escolhemos aquele caminho, certo? E aí quando a gente não consegue alcançar o que a gente quis, a gente volta para Deus e acusa Ele. Senhor, por que o Senhor não me ajudou? Ele deveria voltar para você e perguntar, você não me perguntou se eu queria que você fosse por aí. Não acontece isso, gente. A gente ajusta nossas velas, vamos numa direção, caímos no buraco, e depois nos revoltamos com Deus. Senhor, não era para acontecer isso comigo. Isso está errado. Isso gera uma certa frustração. Quando nossos planos falham sem a presença de Deus, gera uma frustração humana, de incapacidade, de impotência, de insegurança, um espiral negativo. Muito diferente se a gente ajustar as velas com Ele. Veja, Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti. Venha governar minha vida. Eu quero seguir os Seus caminhos. Hoje eu entrego o meu dia, eu entrego o meu mês, eu entrego o meu ano, eu entrego a minha família. Eu sou seu, Senhor. Guia os meus passos. Vem, Espírito Santo, ilumina o meu caminho. Pronto, aí você começa a caminhar. Ao encontrar dificuldades, você sabe que aquelas dificuldades, elas são propositalmente colocadas no seu caminho pela providência divina para que você as supere, para que você se desenvolva, para que você se santifique. E aí, as cruzes, as dificuldades têm um propósito. Você não se revolta com Deus. Por quê? Porque Ele é dono do seu caminho, Ele é Senhor do seu caminho. Então, minha sugestão aqui, minha primeira sugestão para você é Deus em primeiro lugar. Olhe os seus objetivos. Se não tem objetivos ali de se aproximar mais de Deus, de caminhar mais no caminho da igreja, de se tornar mais santo, de aumentar as virtudes, talvez Deus não seja o primeiro lugar na sua vida e você precisa repensar isso. Tá bem? Essa é a primeira dica que eu dou, a primeira reflexão que eu proponho. Você já deve ter escutado isso, você já deve ter refletido sobre isso, mas eu queria reforçar aqui. Nós temos que ter interesse, dedicação pela vida interior. É isso que Deus espera de nós. E olha o que eu trouxe aqui. Trouxe para você duas passagens que selam um pouco disso que eu estou falando. Essa passagem está em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Eu gosto de pôr o livro que eu encontro a passagem aqui, porque eu não decoro os versículos, os capítulos da Bíblia. Eu não tenho esse dom. Espírito, vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Isso está em Romanos. Faz sentido? Nós não sabemos nem rezar, nem definir nada. Temos que pedir ajuda do Espírito para que Ele nos instrua. É isso que essa passagem está dizendo. E essa outra?
O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige seus passos. Ou seja, não perca tempo de planejar sua vida, de estabelecer metas, objetivos. Isso tudo é muito bom. Faça, mas faça com o Senhor. Então, se a gente fosse resumir o que falei até agora, de uma forma bem prática, quais seriam as minhas recomendações para você experimentar um pouquinho da minha sopa aqui, do peixe que eu estou fazendo? Quando você for ajustar os seus objetivos, apresente a Deus os seus planos. Planeje com Ele. Cuide da sua vida interior. Essas são as minhas recomendações para na hora de ajustar os objetivos. E agora uma coisa interessante. Quando nós queremos alcançar algo, é muito comum que nós iniciemos essa jornada, esse caminho, através das ações, não é? Do nosso agir. A gente sempre começa por aqui. É muito comum. O que você vai fazer esse ano? O que você vai fazer esse final de semana? O que você vai fazer esse mês? O que você vai fazer? Não é? Nos remetendo à ação. Ora, Mateus, o que tem de errado nisso? Você já vai perceber. A ação é algo exterior, não algo interior. Ela é como as frutas de uma árvore. Mas as frutas, para a árvore dar frutos bons, é preciso que as raízes estejam bem implantadas, estejam saudáveis. Então, você já ouviu falar isso aqui, ó. Se queres resultados diferentes, precisa fazer coisas diferentes, né? Não é possível chegar a um outro lugar fazendo as mesmas coisas, nos remetendo à ação. Você já escutou isso? Você já pensou assim? O que eu vou fazer para emagrecer? O que eu vou fazer para me tornar mais próximo de Deus? Olha aí. Fazer, agir. E por que nós falhamos? Por quê? É externo. A ação é uma consequência externa. E a gente falha. Não é sustentável quando você tenta extrair mais frutos da mesma árvore sem adubar a raiz, sem cuidar do que está dentro. Então nós falhamos, porque nós tentamos mexer na atitude exterior, sendo que o interior não está mudado, não está alterado. Aí falha. Dali a 30, 40 dias você para de fazer a dieta, você para de fazer o exercício, ou você para de rezar o seu terço, ou você para de fazer a adoração. Por quê? Porque a sua convicção, a sua resolução estava embasada só na ação. Muito raso. Isso não dá frutos a médio e longo prazo. É preciso que a gente caminhe um pouco. Jesus deixou isso bem claro. Olha o que Jesus disse em Mateus 23. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. O que Jesus queria dizer com essa passagem? Que o importante da nossa vida é o que está aqui dentro. São as nossas ideias, convicções, o nosso amor, a nossa entrega. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas está aí, ó. Não é um ingrediente que eu tenha produzido aqui, não. Eu peguei, olha aí, ó. Está em Mateus 23. Esse é um excelente ingrediente para a nossa sopa aqui, para a nossa refeição. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para depois o seu exterior ficar limpo. É isso que eu estou tentando dizer. Não adianta a gente tentar mexer nas ações, na parte que é externa. Nós temos que aprofundar. Vamos ver como é que a gente faz isso. Tá bom. Então, como eu faço para trazer, Mateus, as resoluções um pouco mais para dentro, né? Como é que eu faço para descer um pouco na raiz? Então, vamos lá. Um degrau antes da ação são as emoções. As emoções regem as nossas ações. Eu não consigo entender, Mateus. Dá uns exemplos. Vou dar uns exemplos.
Se você acorda com muita preguiça, acorda cansado, e eu te ligo e falo, vamos correr, ou vamos na cachoeira, ou vamos fazer uma caminhada, ou vamos andar de bicicleta, é provável que você não vá, porque você está sentindo preguiça. Sentir é o lado emocional. Um outro exemplo. Você está brava, né, com uma pessoa, magoada. E eu te ligo e te falo, vem aqui em casa, vem num churrasco aqui. Aí você me pergunta, quem vai estar aí, Mateus? Eu falo, aquela fulana, que você está magoado. É provável que você não venha no meu churrasco. Por quê? Porque você não quer encontrar essa pessoa. A sua mágoa, a sua raiva, uma emoção, vai impedir que você faça uma determinada ação. Não é assim? Então vamos controlar as nossas emoções. Vamos tentar impedir com que essas coisas aconteçam. Não. Emoções, assim como as ações, são sinais. As emoções são sinais. Elas revelam um pouco do seu interior, mas elas estão na casca do seu interior. Veja, e nós muitas vezes tentamos trabalhar em cima das emoções puramente. Isso não gera resultado. Nós tentamos resistir às emoções. Puxa vida, eu não queria estar triste, mas eu estou. Mas eu não queria estar triste. Mas eu estou. Ou então, tentar mudar de uma hora para outra essa mágoa com a pessoa, né? E você fica com aquilo dentro e tentando resistir. Não dá, gente. Olha outra coisa. Evitar. Outra coisa. Reagir. Essas são normalmente as nossas ações em relação às nossas emoções, porque nós não sabemos trabalhar bem as emoções. São como bolhas. Bolhas não. Sabe aqueles balões de aniversário cheio de ar? A gente afunda eles assim dentro da piscina, da água, e tenta ficar segurando. Já viu como é difícil colocar uma bola dessa na piscina? Você fica afundando, você fica segurando. Aquilo ali são as suas emoções. Se você solta, ela vai embora. Ela aparece, né? Todo mundo vai ver. Você explode. Quando você está contrariado com alguma coisa, se alguém te aperta um pouquinho, você solta a mágoa. Só um pouquinho. Como é que está o relacionamento? Não, tá ruim. Tá ruim. Você não queria falar. Você tinha feito propósito de silêncio. Mas se alguém te aperta um pouquinho, explode. Porque as emoções, elas não são fáceis de serem controladas ou monitoradas ou resolvidas por si só. Assim como as ações. Elas necessitam de algo ainda mais profundo. Mas nós vamos chegar lá. Mateus, então, sobre as ações, tem algo que eu posso fazer? Tem. Aqui tem uma coisa muito legal. Você pode abraçar, apresentar. As emoções são matéria-prima para as suas orações. Quando você estiver de joelhos rezando, apresente a Deus o que você está sentindo. Sem se julgar, sem tentar impedir. Não. Só apresente a Ele. Senhor, me sinto cansado, me sinto angustiado, me sinto amargurado com tal pessoa, estou magoado, estou ansioso. Apresente a Deus. Às vezes a gente quer falar muita coisa com Deus, palavras bonitas, orações que nós aprendemos. A oração que brota do coração é essa. Traga a sua emoção na sua oração, explicando, mostrando para Deus que você quer que Ele intervenha, que você quer que Ele trabalhe essas emoções em você. Então aqui, uma dica muito bacana de hoje. Apresente as suas emoções a Deus. Vamos em frente. Olha o que Paulo disse, por 2 vezes, em 2 oportunidades. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência e se revistam do homem novo. Paulo já está dando uma dica do que nós temos que mexer para a nossa vida ir adiante. Olha, é preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência. Olha em Romanos o que diz a palavra. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus.
essas duas palavras Paulo nos traz para esclarecer um pouco sobre isso que eu estou falando. Então veja, falamos sobre o agir, falamos sobre as emoções, mas também existe uma outra componente, que é o seu intelecto, que é a sua razão, que é a sua capacidade de discernir. Essa parte do seu interior se remete ao corpo, se remete ao seu psicológico, se remete ao seu coração. Isso é o seu interior. A sua alma é a dona da sua razão. A sua razão, o seu intelecto, a sua vontade estão dentro da sua alma. O trabalho espiritual é muito um trabalho mental. Né? Isso é fato. Mateus, você está inventando isso. Essa sopa aí saiu desandou. Não estou inventando nada. Olha aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica, número 1763. Os sentimentos ou paixões, paixão é um termo puramente católico, são as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam a agir ou a não agir em vista do que se sente ou imaginou como bom ou mal. Tá vendo? Como as emoções regem as ações, como eu expliquei para vocês. Caminhando um pouco mais para frente, olha, no número 1767 do Catecismo da Igreja Católica. Esse livrinho aqui, eu não sei se você tem, mas é fundamental que você tenha, porque isso daqui, gente, é o nosso fundamento. Pertence à perfeição do bem moral ou humano que as paixões sejam reguladas pela razão. Que as emoções sejam reguladas, sejam geridas pela razão. Veja você. A ação regida pela emoção. A emoção regida pela ação, pela razão. Catecismo da Igreja Católica. Não há nada de invenção minha aqui. Vocês podem até não gostar, podem até pensar diferente, mas o que eu estou apresentando para vocês, talvez o jeito de apresentar seja meu, mas a verdade, a informação está aqui para você olhar. E você pode conferir lá no catecismo, tá bom? Pois bem, como a gente faz então para trabalhar a nossa razão? Sobretudo os nossos pensamentos. Estamos chegando agora bem no miolo, hein, gente? Vocês estão percebendo? Estamos chegando na questão. Os nossos pensamentos ajudam a formar as nossas convicções. Eu quero, Senhor, me aproximar mais de Ti. Eu quero ter mais paciência. Eu quero ter mais obediência. Eu quero ter mais fé. O que você colocou como objetivo? Isso vai gerar santas resoluções, motivações a agir com as suas emoções ordenadas para aquela ação. Pensamento, emoção e ação ordenados por uma resolução santa. Os santos tinham resoluções inquebrantáveis. Né? Eles preferiam morrer do que trair Jesus. Né? Muitos exemplos, eu não vou entrar aqui no mérito, mas vocês sabem que os santos entregam a vida, os mártires entregam a vida por conta das resoluções fortes que eles tinham. E aqui uma novidade e uma outra reflexão para você levar com você aí. É possível escolher os pensamentos. Isso é novidade? Vamos ver. Talvez você tente impedir pensamentos de acontecerem. Isso não é possível. Os pensamentos brotam na nossa cabeça como o nosso coração bate. Você não consegue controlar, você não é da sua capacidade fazer isso. Não é da capacidade humana definir os pensamentos que passam pela sua cabeça. É como num rio. Você observa o rio, de repente vem uma coisa boiando no rio, um pensamento ruim boiando. Você não é responsável por esse pensamento. Mas você pode escolher. Deixa-se
troço boiando passar no rio, ou então você vai e puxa ele para a margem e começa, sei lá, brincar com esse pensamento ruim, nutrir esse pensamento ruim. Isso forma quem você é, forma a sua raiz. A escolha que você faz dos seus próprios pensamentos resolvem as suas convicções, que resolvem as suas resoluções, que vão gerir as suas emoções e suas ações. Tudo parte daí, da escolha dos pensamentos, da escolha dos conceitos. Muitos chamam de mindset, né? Você já ouviu esse termo, mindset, né? Ou de modelos mentais. Não estou falando nada demais aqui, são coisas da realidade humana. Todos os seres humanos procedem dessa mesma maneira, independente da fé, independente da crença, certo? Ateus, budistas, hinduístas, protestantes, católicos, todos nós somos seres humanos, somos feitos da mesma matéria, uma matéria criada por Deus. Então, essa maneira de funcionar acontece com todos nós. Então, veja, dentro da sua alma existem duas componentes. Gente, presta bastante atenção aqui agora. Desliga um pouco das outras distrações. Presta bem atenção, nós vamos chegar aqui agora no ápice da nossa conversa de hoje. A parte mais importante que eu quero mostrar para vocês vem agora. A sua razão, ela é responsável, o seu intelecto, a sua inteligência, a sua razão, ela é responsável por interpretar, discernir, identificar, apresentar argumentos para comprovar a verdade, a beleza e a bondade. Essa é a função da sua razão. Ela tem que esclarecer o que é bom. E você tem dentro da sua alma, uma das potências é a sua vontade. Nós temos vontade. Nós podemos decidir, nós podemos escolher. É novidade isso para você ou não? Eu vou ilustrar aqui, vai ficar muito claro do jeito que eu vou falar agora. A razão é como se a gente tivesse um conjunto de advogados, de detetives, que tem a tarefa de apresentar uma verdade que seja boa, bela a Deus. Certo? Uma verdade absoluta que seja boa e bela. Ok. Aí, esses advogados, né, esses detetives, eles apresentam esses argumentos à sua vontade. Que no final das contas é quem decide. Então, o seu intelecto produz pensamentos, produz argumentos para apresentar a sua vontade. E aí a sua vontade abraça um argumento, decide por um caminho ou não, ou decide pelo contrário. Mas são coisas diferentes. Razão e vontade. Vocês compreendem isso ou não? Nessa minha ilustração aqui fica claro? E como acontece isso, gente? Presta bem atenção. Na parte racional humana, o homem é capaz de conhecer a verdade sozinho. Ele é capaz disso. Embora seja muito difícil, seja muito complexo. Por quê? Porque o homem tem a natureza caída. O homem tem a natureza danificada pelo pecado original. Então, não é racional nós nos embasarmos 100% na nossa razão. Por quê? Porque ela tem uma parte que não é verdinha, ela tem uma parte que é vermelha. Olha que interessante isso que eu estou falando para você. Para ilustrar um pouco melhor. Deus, ele tem os seus ajudantes, né? Os seus advogados, os seus investigadores, seus detetives. Quem são? Nossa Senhora, os anjos e os santos, os seus pais terrenos, não é? E a Igreja Católica, o magistério da Igreja Católica. Esses são os advogados que vão apresentar a sua razão, que vão definir a verdade, para que a sua vontade escolha essa verdade apresentada por eles. Tá claro isso, não?
Em contrapartida, existe o outro lado, Lúcifer, que se prevalece da nossa natureza caída, querendo nos perder, querendo perder, que a gente perca a nossa alma. Eu vejo muita gente que acredita em Deus, mas não acredita no diabo. Muita gente. Isso é um grande erro, gente. É um grande erro. Deus existe. Posso garantir a vocês. Assim como Lúcifer também existe. Posso garantir a vocês. E é isso que ensina o magistério da igreja. Existe o bem e o mal. E Lúcifer também tem alguns detetives. Tem alguns advogados. E ele normalmente usa o mundo e a carne para nos fazer subverter a verdade, para nós nos distanciarmos da verdade conhecida, para que a nossa vontade seja confundida. Olha aqui, eu coloquei o mundo e a carne em branco, não em vermelho, porque o mundo e a carne são coisas boas, criadas por Deus. Por si só, não são coisas ruins. Mas, como a nossa natureza é decaída, ela é fragilizada pelo pecado original, o demônio usa o mundo e a carne para nos seduzir e nos afastar das verdades absolutas. Ele usa a ganância pelo dinheiro, a ganância por fama, certo? A vaidade, as conquistas materiais. Ele usa isso para afastar você das verdades de Deus. Te afastar da santidade, te afastar do céu. E ele usa também sua carne, os seus apetites, não é? Insinuantes, coisas sobre luxúria, sobre preguiça, sobre avareza, enfim. Ele usa essas duas coisas para nos convencer. Mateus, eu estou entendendo, mas está um pouco complicado. Esclarece aí. Vamos dar alguns exemplos? Porque olhando assim, parece simples, né? Apresenta a verdade, eu escolho, tá bom. Mas não é simples. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você esteja num relacionamento antes do casamento. Você tem uma namorada, uma noiva, antes do casamento. O seu intelecto vai começar a gerar pensamentos verdadeiros e pensamentos que tendem a subverter essa verdade. Vamos lá? Simples assim. O pensamento verdinho vai dizer assim para você: mantenha a castidade, preserve a castidade. O momento antes do casamento é o momento de você conhecer a sua noiva, para que então vocês se entendam num trato, assumir uma responsabilidade sobrenatural que vai durar pela vida inteira. Não traga nesse momento o sexo. Não traga nesse momento o relacionamento sexual, porque isso vai atrapalhar você conhecer sua parceira. Talvez você queira ficar com ela por isso, e não pelas qualidades dela, pelo encaixe que vocês têm de vida ou de alma. Pois é. Isso foi o que falou o verdinho, não foi? E a sua vontade ainda não se decidiu. Tá bom. Agora chegou a vez dos vermelhinhos falarem. Cara, não é melhor você testar? Faz logo tudo que tem que fazer, porque se você não gostar do jeito que ela faz amor, você já abandona ela antes de casar. Não é? Faz logo. Mas espera aí. Não é correto, é pecado. A igreja disse que não é correto. Que igreja o quê? Faz o que te convém. E aí, o ser humano toma a sua decisão. Eu vou ser casto ou eu vou ser profano? Ou eu não vou ser casto? Esse poderia ser um exemplo, não é? E assim para tudo na vida. Espero que com essa ilustração fique bem claro o que acontece na escolha dos seus pensamentos. E a gente tem que tomar um cuidado aqui muito grande para evitar o relativismo. O que é relativismo, gente? É o bem e o mal serem relativos. A gente trata a verdade dependendo se ela nos agrada ou não. Entendem isso ou não? Eu não vou à missa. Sei que tenho que ir à missa, mas eu não vou à missa.
Aí você cria uma nova verdade, uma verdade sua. Não, Deus, Ele me ouve aqui da minha casa. Não é assim? Isso é relativismo. Você criou uma verdade que não é verdade, porque a sua cabeça tem uma tendência às coisas ruins, ao pecado, à concupiscência. Então veja, como pode proceder um cristão que quer ter santas resoluções? Magistério da Igreja Católica. A vida dos santos. Os dogmas de fé. Por quê? Porque aqui existe a verdade revelada. Jesus, a maior revelação de Deus, o próprio Deus encarnado, veio até nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e deixou a sua igreja para nos ensinar o que é verdade. Então, se você diverge da opinião da igreja, eu não estou dizendo da opinião do que os padres falam ou do que os bispos falam. Todo mundo fala e às vezes fala um monte de groselha. Tá, gente? Os homens, os padres também são seres humanos. Eles trazem à tona suas opiniões pessoais. Calma. Existe uma base. Existe uma rocha sólida, que é o catecismo da Igreja Católica, o magistério da Igreja Católica. Esse sim é rocha firme. Tem um santo, acho que é Santo Inácio de Loyola, ele dizia assim, ó, eu digo que o branco é preto se assim disser a Igreja Católica. O que ele está vendo é branco, mas ele diz que é preto. Se a Igreja Católica disser que é preto, ele confia mais na Igreja Católica do que ele vê. Porque ele sabe que a visão dele é dominada pelo pecado, é dominada por essas más inclinações. Então é mais seguro permanecer ao lado da Igreja Católica. Então, quando você for fazer um discernimento interior para escolher alguma coisa para a sua vida, faça com muito carinho, faça com muito zelo, faça com muito afinco na base que Deus deixou para nós, que é o magistério da Igreja Católica. Essa era uma outra dica. E, além disso, ponha toda a sua confiança na graça. A graça de Deus, ela opera em você para que você faça decisões melhores, para que isso entre de fato na sua vida e torne você uma pessoa com raiz forte, com raiz virtuosa. E aí então você pode subir sua árvore que ela vai dar muitos frutos. Você não vai ficar precisando decidir, agora mais um frutinho aqui, mais um frutinho ali. Não. Investe na raiz, investe no seu pensamento, investe na sua vida interior. Investe nas suas decisões. Se você decide que exercício físico não é bom, que você não precisa fazer, é provável que você seja um sedentário e que a sua saúde não vá muito longe. Se você se decide que pessoas ricas, pessoas que têm prosperidade financeira são más, são egoístas, né? Uma coisa que muita gente tem isso como verdade, mas não é uma verdade. Eu conheço muitas pessoas ricas que são muito generosas e conheço muitas pessoas pobres que são egoístas e vice-versa. Então não são verdades absolutas. Temos que tomar cuidado com essas verdades absolutas e consultar o que a Mãe Igreja fala. Tá bem? Então vamos seguir. Quando a gente fecha uma ideia, quando você fecha uma decisão, eu serei casto, ou eu serei virtuoso, com a sua ajuda, Senhor, com a ajuda da sua graça. Nesse momento que você decide, que a sua vontade decide abraçar essa verdade, formam-se sinapses mentais dentro do seu cérebro, a não ser se você não for do gênero, se você não for da raça humana, né? Todos os humanos têm esse processo mental de formação de sinapses, de formação dos neurônios, dos caminhos neurais.
na cabeça. O que acontece aqui? Olha que interessante o que eu vou dizer para vocês. O Verbo se faz carne. Deus deu esse presente para nós. Só Deus cria algo do nada. E uma prova que Deus habita dentro de você é que você é capaz de criar algo do nada. Quando você pensa, quando você escolhe uma verdade de fé, o Verbo se faz carne, materializa. Se você fosse tirar uma tomografia do seu cérebro, você ia poder observar que aumentaram, né, a sua cadeia de neurônios, enfim. Um processo mental, né, de pensamentos sobrenaturais que torna-se matéria. E aos pouquinhos, ao nos organizarmos, nós vamos caminhando para nos tornarmos como Jesus. Ao organizar as nossas ideias, bom, eu vou à missa todos os domingos, eu vou entregar todos os meus dias pela manhã. Aos pouquinhos, você vai se tornando como Ele, com as missas, com as orações, comunhão, confissão, terço. Nós vamos progredindo no caminho da fé. Então, pessoal, veja aqui, ó. Razão, emoções e agir. Pensar, sentir e agir. É um pouco do que nós estamos falando. Eu queria agora, por um segundo, que você fechasse seus olhos. Feche aí seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Quero ajudar você a fechar o seu foco agora em mim e no que nós estamos vivendo aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na sua presença. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na sua presença. Senhor Jesus, eu te louvo, te bendigo, te agradeço, Senhor, pela vida de todas as pessoas que estão me escutando. Te agradeço, Senhor, pela minha família, pelo meu ministério. Te agradeço, sobretudo, Senhor, por me convidar à fé católica. Eu te peço, Senhor, nesse momento, a sua graça. Nós não merecemos, Jesus, mas nós precisamos da sua graça, Senhor. Envia-nos, Senhor, a sua graça do céu, para que, através dela, sejamos transformados em Ti. Através da sua graça, Senhor, que a gente reconheça a verdade e escolha a verdade, Senhor, para fazer de bom grado o caminho que o Senhor nos convidou. Peço, Jesus, que o Senhor nos envie o seu Santo Espírito para confortar os corações, Senhor. Dê conforto, Jesus, a todas as pessoas que estão me escutando agora. Entra, Senhor, na realidade da vida delas, nas angústias, nas preocupações. Faça, Senhor, com que elas vejam que está tudo sob controle, que o Senhor nunca as abandonará. Envia, Senhor, o seu Espírito Santo para iluminar a nossa razão, para iluminar a nossa vontade, para fortalecer as nossas resoluções. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu não sei se vocês
notaram, mas eu pedi para fazer essa música, a letra dessa música, por conta dessa frase aí, ó. Pensar, sentir e agir, né? Fizeram para essa apresentação aqui. Estamos caminhando para o final. Sabemos que todas essas coisas são ordenadas pela graça de Deus. A graça de Deus transforma o nosso comportamento, transforma a nossa natureza. A nossa natureza humana é transformada pela graça de Deus. E nós nos transformamos aqui e aqui. E ao final da nossa caminhada, que nós possamos dizer como São Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. Se você se você tiver santas resoluções na sua vida, embasadas na graça, na sua vontade e em método, né? Porque na vida a gente precisa de método, nós não vamos entrar nesse assunto hoje, mas se você gerar em você santas resoluções... Espera um pouquinho, gente, tá passando um caminhão aqui. Bom, se você tiver santas resoluções, você será aquilo que Deus quer de ti. O que Deus quer de mim, Mateus? Eu não sei o que Deus quer de mim. E para onde que eu vou? O que Deus espera de mim? Deus espera que você seja santo. Primeiro, Deus quer que você invista no seu interior. Deus quer que você caminhe no caminho das virtudes. Depois Ele vai te colocar, e onde Ele te colocar, você vai fazer um baita de uma diferença no mundo. Ele vai brilhar a luz dele através de você. Seja como Deus quer, não procurando aquilo que você quer fazer, achando que Ele tem que te dar alguma missão. Não, a primeira missão é: se santifique, se esforce para caminhar no caminho dele. Crie santas resoluções com os seus pensamentos, com as suas emoções, com as suas ações ordenadas pela graça de Deus e pelo seu Santo Espírito. Se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, serás aquilo que Deus quer de ti. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado. Desculpa pela emoção e pela extensão do vídeo. Eu queria muito contar isso para você, porque isso pode mudar a sua vida já, agora, né? Assim que você acabar esse vídeo, isso já pode transformar quem você é de fato na prática. E agora é a sua vez, né? Manifeste-se. Fale alguma coisa, por favor. Gente, é muito ruim que a gente seja indiferente. Eu estudei, preparei, arrumei um tempo para sentar aqui e gravar esse vídeo para você. Não seja indiferente. É ruim a gente ser indiferente com os outros. É isso que eu estou te pedindo agora. Não seja indiferente comigo. Manifeste-se. Manda aí o seu comentário. Se você gostou, se você não gostou, faça perguntas. Mateus, mas de onde você tirou isso? Mateus, mas por que isso é assim? Vamos nos relacionar. O ser humano foi feito para o relacionamento. Não seja indiferente. Não deixe que a preguiça, né, a falta de vontade ou achar que vai passar vergonha. Manda direct para mim, pô. Né? Faça como você achar melhor, mas se manifeste. É uma oportunidade que eu estou te pedindo, né? Estou te dando e estou te pedindo para que você diga o que você achou desse vídeo de hoje. E por fim, queria deixar aqui uma frase de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena diz assim: se fores aquilo que Deus quer de ti, colocarás fogo no mundo. Olha que bonita a frase de Santa Catarina. Então, gente, é isso. Eu gostei muito de ter feito esse vídeo para vocês. Me diverti pra caramba preparando tudo, revisando tudo. Vocês conseguem perceber meu grau de motivação, né? Meu grau de energia aqui, de vibração, porque eu sei que isso pode te levar ao céu. Eu sei que você pode agora perceber as coisas de um jeito diferente, como a sua mente te engana a fazer coisas que não são de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, médio ou pouco, comenta, manda pergunta, compartilha. Agora, se você gostou muito desse vídeo, você tira então uma foto aí da sua tela e posta lá no seu Stories. E me marca aqui, ó, Mateus@Tenda São José. Todo mundo que fizer isso, eu vou repostar aqui no meu Instagram. Tá bem? Vamos participar.
Vamos construir coisas boas, o mundo está precisando. Conto com você. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Deus os abençoe. Até a próxima.